Olá, amigos, com vocês, Portal de Luz, nosso encontro semanal, e é sempre uma alegria estar na companhia de todos vocês. Vamos aproveitar as vibrações suaves de Chico Xavier, pedir por nós, por nossa família, pelo planeta que nos abriga. Oremos. Quanto puderes, não te afastes do lar, ainda mesmo quando o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e de aflição. Quanto te seja possível, suporta a esposa incompreensiva e exigente, ainda mesmo quando surja aos teus olhos por empecilho a felicidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o esposo áspero ou indiferente, ainda mesmo quando compareça ao teu lado por adversário de tuas melhores esperanças. Quanto puderes, não abandones o filho impermeável aos teus bons exemplos e aos teus sadios conselhos, ainda mesmo quando se te afigure acabado modelo de ingratidão. Quanto te seja possível, suporta o irmão que se fez cego e surdo aos teus mais elevados testemunhos no bem, ainda mesmo quando se destaque por inexcedível representante do egoísmo e da vaidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o chefe atrabiliário, o colega leviano, o parente desagradável ou o amigo menos simpático, o subalterno menos feliz, ainda mesmo quando escarneçam de tuas melhores aspirações. Apaga a fogueira da impulsividade que nos impele aos atos impensados ou à queixa descabida e avancemos para diante, arrimados à tolerância. Porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o Senhor nos confiou, a ela tornaremos amanhã, com maiores dificuldades talvez, dentro da necessária recapitulação. Não vale a fuga que complica os problemas ao invés de simplificá-los. Aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Não há purificação sem burilamento, como não há metal acrisolado sem cadinho esfogueante. A educação é obra de sacrifício no espaço e no tempo, e atendendo à sabedoria divina, que jamais nos situa uns à frente dos outros, sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória do amor, amemos nossas cruzes, por mais pesadas e espinhosas que sejam, nelas recebendo as nossas mais altas e mais sublimes lições. Caros amigos, como já devem saber, meu último livro acaba de sair. Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Durante muitos anos, perguntei-me por que escrever mais um livro sobre Chico Xavier. Afinal, tantos já o haviam feito. Na verdade, o meu compromisso sempre foi com o próprio médium. Foi ele quem me pediu que o fizesse e eu me comprometi com ele, dando minha palavra de que o faria.
Em 1977, quando eu levei a ele a Folha Espírita em Revista, uma publicação nossa em comemoração aos 50 anos de sua mediunidade, ele ficou muito entusiasmado. Na revista saiu Pequena História de uma Grande Vida, um esboço de biografia que eu havia escrito em homenagem aos 50 anos. Nessa ocasião, ele me disse que a revista estava ótima, os artigos muito bons, mas pela sua durabilidade menor, sugeriu que seu conteúdo fosse passado para um livro, porque assim dificilmente se perderia. Naquela ocasião, prometi a ele que faria esse trabalho no devido tempo. Naquele momento, eu estava sendo convocada não apenas para escrever sobre os 50 anos de sua mediunidade, que constava na revista, mas também sobre a continuidade de sua missão, que eu não sabia quanto tempo duraria. Eu me perguntava como seria, afinal, tentar cumprir a promessa de colocar no papel a sensação que provocava o encontro com uma pessoa humana que não cabia no seu próprio corpo terrestre, de tão luminosa que era. Depois de muita introspecção, resolvi seguir nos mesmos moldes da revista, relatar com simplicidade os fatos que ocorreram ao longo dos 44 anos de nossa amizade. Simplesmente contar os testemunhos dele, que foi a encarnação viva do cristianismo em nossos dias. Para fazer a revista comemorativa, entrevistei as pessoas de Pedro Leopoldo que conviveram com ele na infância, na adolescência, na madureza, e isso o entusiasmou muito. Particularmente, ele ficou tocado por uma descrição de Florisbela Pereira, sua companheira nas serestas promovidas por seu pai. Ela contou-me que João Cândido, o pai de Chico, quando da desencarnação de Cidália, sua segunda mulher, havia dito, quando questionado, que Chico decidiria o que faria com seus 6 filhos. O médium afirmou que, assim como havia encontrado Cidália para criar os filhos de sua mãe, Maria João de Deus, ele faria o mesmo com os dela. E todos foram morar juntos com Chico na responsabilidade maior da casa. Havia outros testemunhos de Pedro Leopoldo muito importantes para ele. Senti que o haviam tocado profundamente. Quando, afinal, o livro que eu prometi ao Chico ficou pronto, em 3 de outubro de 2014, dividi o livro em 3 partes. A primeira delas vai especialmente das minhas lembranças de 1958 a 1962, os 4 anos em que convivi quase diariamente com Chico Xavier, quando morei em Uberaba por conta dos meus estudos na Faculdade de Medicina. E depois as visitas que lhe fiz, mesmo retornando a São Paulo, onde meus pais moravam. Eu ia a cada 2, 3 meses visitá-lo. Participei um pouco de sua vida. Pude, na primeira parte do livro, ir de 1910 a 1958, de 1958 a 1962,
e depois prosseguir até 1970, quando Chico passou a ser uma figura de mídia, conhecido da grande massa dos brasileiros. Destaco bem o período em que ele atinge essa popularidade, quando passou a ser personalidade religiosa de grande relevância no nosso país. A segunda parte do livro começa a partir de 1970, especificamente com o programa Pinga Fogo, quando ele se torna verdadeiramente uma figura de massa e se estende essa segunda parte até 2002, quando ele desencarna. A terceira parte é o epílogo. Nele coloquei a minha convicção de que Chico Xavier é Allan Kardec. O leitor pode ler ou não, segundo o seu interesse. Se quiser deixar o epílogo sem importância alguma, não influirá no resultado do livro. Bem, conto nele determinados fatos já conhecidos do grande público, mas que têm um brilho especial na narrativa do próprio Chico. Destaquei certas passagens de sua biografia que foram contadas por ele mesmo. Fatos passados nos bastidores da sua vida e que as pessoas não têm conhecimento. Conto também o meu primeiro encontro com o médium. Eu estava na faculdade de medicina e o Valdo Vieira me procurou a pedido dele e me levou até onde ele estava. Quando eu cheguei, ele começou a descrever um serviço, uma tarefa de assistência social que eu e a amiga Lígia Alonso Andrade fazíamos nos arredores de Uberaba, no bairro da Abadia. Uma área que não tinha nem luz elétrica. Chico foi capaz de descrever tudo o que se passava nesses momentos da peregrinação na abadia. Como nós chegávamos, o que cantávamos e as pessoas que estavam lá. Isso me causou um grande impacto, porque eu não tinha a mínima ideia de como era o alcance da mediunidade dele. E naquele momento eu pude perceber que ele tinha com facilidade desdobramentos ou experiências fora do corpo. Ele ia para inúmeros lugares e deve ter acompanhado certamente as peregrinações que nós fazíamos na abadia. Nesse encontro, ele me convidou a participar das reuniões da Comunhão Espírita Cristã, ajudando-o e ao Valdo no momento em que estavam psicografando receitas e mensagens. E este convite foi em outubro de 1958. Os comentários que eu faria, segundo o que ele me indicava, seriam sobre os trechos de O Livro dos Espíritos e de O Evangelho segundo o Espiritismo. Pediu-me para auxiliar também no atendimento das pessoas que se dirigiam à Comunhão Espírita Cristã. Os momentos impactantes continuaram ao longo da nossa existência. Inclusive, foi bastante emocionante a amizade que ele sempre dedicou a mim e ao meu marido Freitas Nobre. Na verdade, ele gostava muito do Freitas. Bem, são algumas notícias sobre o meu novo livro. Mas eu volto a conversar sobre ele com vocês no próximo programa. Até lá! A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema,
tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do Espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Retornamos com Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Como vocês sabem, o meu livro saiu, Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Qualquer informação, passe um e-mail ou telefone para São Paulo, conforme você vê na telinha. Nosso Maida comparece agora para nos trazer dicas para o dia a dia. Vamos ouvi-lo no Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Vamos refletir com atenção sobre a prática da eutanásia. Chico Xavier, no livro Plantão de Respostas, Pinga Fogo 2, teve as seguintes perguntas a respeito. Que postura devemos ter perante a eutanásia? Estando o corpo físico sendo mantido por instrumentos, o espírito continua ligado a ele ou não? Chico respondeu: os profissionais e responsáveis por pacientes que consentem com a prática da eutanásia, imbuídos de ideias materialistas, desconhecem a realidade maior quanto à imortalidade do espírito. A morte voluntária é entendida por eles como o fim de todos os sofrimentos, mas trata-se de considerável engano. A fuga de uma situação difícil, como a enfermidade, não resolverá as causas profundas que a produziram, já que estas se encontram em nossa consciência. É necessário confiar, antes de tudo, na providência divina, já que tais situações consistem em valiosas lições em processos de depuração do espírito. Os momentos difíceis serão seguidos mais tarde por momentos felizes. Deve-se lembrar também que a ciência médica avança todos os dias e que males antes incuráveis hoje recebem tratamento adequado. Além disso, em mais de uma ocasião, já se verificaram casos de cura em pacientes desenganados pelos médicos. Quanto à ligação do espírito ao corpo, os aparelhos conseguem fazer com que o espírito permaneça ligado a ele por meio de laços do perispírito. Isto ocorre porque eles conseguem superar, até certo ponto, as descompensações e desarmonias no fluxo vital do organismo, causadas pela enfermidade. Portanto, amigas e amigos telespectadores, não devemos concordar que quaisquer pessoas ligadas a nós e que estejam em coma, recente ou já duradoura, tenham os respectivos aparelhos desligados. Lembremos-nos sempre que a situação vivenciada pelo espírito é sempre uma escolha sua. Entretanto, se o enfermo estiver com morte cerebral irreversível, devidamente comprovada pela equipe médica, então, e somente nesta situação, a doação de órgãos deverá ser estudada como alternativa. Isto é a prática do bem que prevalecerá. Os ensinamentos do Cristo são claros. Fazei o bem sem olhar a quem. Reflitamos bastante sobre este tema. Obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro.
A professora Sandra Marinho sempre nos traz boas lembranças para o nosso comportamento. Vamos assisti-la em Educa Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, acredito que todos nos lembramos de um antigo ditado que costumávamos ouvir dos mais velhos, que dizia o seguinte: cabeça vazia, morada do diabo. Nada mais verdadeiro, levando-se em conta que a figura do diabo representa o mal, ou seja, tudo aquilo capaz de nos arruinar de algum modo, de nos prejudicar. E que a cabeça vazia significa desprovida de pensamentos produtivos e úteis que nos fazem bem, nos dão a solução dos problemas, nos impulsiona para o progresso, enfim. O trabalho é uma das leis naturais que regem toda a natureza e os seres vivos. Tudo na natureza deve cumprir um rol de atividades úteis, necessárias não apenas para o indivíduo, mas também para todo o conjunto. Observemos que tudo que existe na natureza está encarregado de realizar algum tipo de esforço. Os animais, sem saber, estão sobre a égide do princípio do trabalho, pois para garantirem a reprodução e a perpetuação da espécie, agem por instinto. Basta observarmos o comportamento de uma cadelinha ou uma gatinha do nosso convívio doméstico para comprovar esta realidade. Perceberam como elas agem maternalmente, protegendo e garantindo o sustento dos filhotes? Os passarinhos também nos dão lições, muitas belas, nesse sentido. Outro dia, um passarinho apareceu de manhã no chão do quintal da minha casa. Ele estava com o rabinho cortado, certamente por algum gato. Descobrimos que se tratava de um filhote de sabiá laranjeira. Observamos que outro passarinho, que deduzimos ser a sua mãe, embora quase do seu tamanho, permaneceu sobrevoando o local nos 2 dias, olhando de perto o filhote, levando-lhe alimento e zelando por ele durante todo o tempo em que permaneceu ali, escondido no jardim. Até que no 2º dia, o passarinho, já mais fortinho, devido ao trabalho e dedicação da mãezinha, voou junto dela e se foi. Imaginem só, nós, seres humanos, dotados do magnífico dom do pensamento contínuo, com esta capacidade de escolha, o que a natureza deve esperar de nós? Mas, infelizmente, muitas pessoas não despertaram para tal realidade e perdem longuíssimas horas ociosas de mente vazia. Mas será que a mente fica vazia mesmo? Lembremos-nos que vivemos em condomínio espiritual e mental. Já falamos isso aqui no programa. Assim, uma mente ociosa irá se comprazer com outras mentes ociosas e deixar espaço para que mentes viciosas se apoderem dela. Tem uma historinha que conta a vida de 2 irmãos, ainda molecotes, que não perdiam a oportunidade de cabular as aulas e ficarem à toa pelos pomares, campos ou quarteirões da cidade onde viviam. Evidentemente, seus pais se aborreciam com aquilo, mas eram pacientes e, em lugar de os castigar, esperavam o momento certo para diverti-los mais seriamente. E assim, chegou o dia da lição, numa certa oportunidade, depois do almoço, quando os garotos se preparavam para mais uma vadiagem. A mãe, então, se dirigiu ao filho mais novo e lhe disse: "Meu filho, será que você não poderia me fazer um favor?" "Pois não, mamãe", respondeu o garoto desconfiado. "Eu gostaria que você fosse até aquele terreno baldio e viesse me contar o que existe ali."
O terreno ficava quase em frente à casa dos meninos e ele conhecia muito bem o que tinha ali, mas mesmo assim ele atendeu o pedido da mãe e poucos minutos depois voltava com a resposta: Mamãe, ali só existe lixo e porcaria, metais enferrujados, papéis, vidros quebrados, arames, garrafas, enfim, nada que se aproveite. Como se não tivesse ouvido a última observação, a mãe perguntou: Mas não haverá uma serventia para aquelas coisas? Ah, mamãe, claro que não, respondeu enfaticamente o menino. Aí a mãe, voltando-se para o filho mais velho, pediu: Agora você, meu filho, vá até o portão do jardim e venha me contar o que existe nos outros jardins, nos outros quintais das outras casas na rua. Daí alguns minutos o primogênito voltou descrevendo: Nos outros terrenos há as casas, pomares, jardins. Que coisa, né? Disse a mãe pensativa. Por que será que se acumularam tantas coisas inúteis no terreno baldio? Ao que os meninos responderam numa só voz: Ora, mamãe, porque está vazio. Foi daí que a sábia genitora concluiu: Pobre terreno, não sendo aproveitado para nada, transformou-se em depósito de lixo. Isso dá o que pensar, pois é como os dias de nossa vida. Se não soubermos aproveitá-los, vão se enchendo de coisas inúteis. Uma vida ociosa é como um terreno baldio, recolhe tudo que é de ruim e imprestável. É por isso que na vida do homem trabalhador e estudioso, que sabe encher os seus dias, não há lugar para os vícios, para as maldades e enganos de qualquer espécie. Na historinha, os meninos guardaram para sempre a lição e mudaram de vez o seu comportamento tão pernicioso de não fazerem nada, de jogarem o tempo fora. E assim, pensemos na lição para a nossa vida. Até a próxima. E chegamos ao final do nosso Portal de Luz de hoje. Foi uma imensa alegria estar na companhia de todos vocês. Até a próxima semana.